Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar como construir o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Como construir o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau? Primeira coisa, o que é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau é toda função do tipo f de chus igual a chus quadrado mais b chus mais c. O que é esse a, esse b e esse c? São chamados de coeficientes. São coeficientes reais, são números reais, só que o a não pode ser zero, hein? Porque se o a for zero, essa parcelinha aqui zera. E a função deixa de ser do segundo grau e se torna do primeiro grau. Por favor, não vá confundir o b como sendo, por exemplo, 3x. Não. O b é só o número. O b seria só o 3 no caso, tá? Então, o a é o número que acompanha a incógnita ao quadrado. O b é o número que acompanha a incógnita elevado a 1. E o c é o termo independente que não tem o x, né, no caso. Mas como que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Se o a for positivo, eu tenho uma carinha feliz. Eu tenho uma parábola côncava para cima. Agora, se o a é negativo, uma parábola côncava para baixo. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. E, cara, a parábola, ela tem um ponto fantástico. Que ponto é esse? Esse negocinho aqui. Que, por incrível que pareça, é o mesmo de lá. O que esse V é? É V de vértice. E o vértice, como é um ponto do plano cartesiano, ele vai ter coordenadas x do vértice e y do vértice. X do vértice e y do vértice. Mas o que esses pontos são conhecidos? Observe que antes desse ponto, a parábola está decrescendo. Ela decresce, 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 decresce até chegar aqui. Passou daqui, ela vai começar a crescer. Por isso que esse ponto é chamado de ponto mínimo. Não tem nada para baixo disso. Já aqui, antes desse ponto, a parábola está crescendo. Ela cresce, 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 até chegar aqui. Depois ela vai decrescer. Então ela é chamada de ponto máximo. Não tem mais nada aqui para cima. Tá ok, professor? Mas como que eu calculo esse x do vértice e esse y do vértice? Pode ser essa a sua pergunta. É muito simples. Chus do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Ok? Bom, para construir essa parábola não é igual uma função do primeiro grau, que é uma reta. Você precisa só de 2 pontinhos. Não, não é isso. Para construir a parábola, você vai precisar de especificamente 3 pontos. Dentre esses 3 pontos, um é obrigatório. Que ponto é esse que é obrigatório? É o vértice da parábola. Você precisa desse vértice da parábola. E os outros 2 pontos são aleatórios. Você pode usar o valor do c, que é o termo independente, que é onde a parábola vai tocar o eixo y. Você pode usar as raízes. Se não tiver raiz real, que é quando o delta é negativo, tem raiz, só que é raiz complexa, né? Mas delta negativo não tem raiz real. Você pode jogar valores aleatórios para x para encontrar o y, assim como você faz em função do primeiro grau. Vamos ver um exemplo? Olha só. Esboce o gráfico das funções f de x igual a x quadrado menos 4x menos 12 e g de x igual a menos x quadrado menos 6x menos 3. Vamos lá então, vamos fazer esse desenho. Vamos trabalhar inicialmente com a função f, tá ok? Então eu tenho que f de chus é igual a chus quadrado menos 4chus menos 12. Você tem dificuldade? Tem dificuldade de identificar os coeficientes? Anota no cantinho. Quem que é o a? O a é o número que está junto com a incógnita ao quadrado. O número que não aparece aqui, que está escondidinho, é o 1. O b é o número que está junto com a incógnita elevado a 1, no caso, menos 4. E o c é o meu termo independente. No caso ali, o cara que está sozinho, o menos 12. Bom, eu te disse que você precisa do vértice da parábola. Então vamos calcular o x do vértice. Sabemos que o x do vértice é menos b sobre 2a. O menos da fórmula está aqui. O b é menos 4, então fica menos 4
sobre 2 vezes o valor do A, que está anotado aqui no meu cantinho, que é 1. Ok. Então nós vamos ter menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Então quer dizer que o meu x do vértice é 2. Agora, para calcular o y do vértice, você tem duas possibilidades. Você pode usar a fórmula menos delta sobre 4a, ou se você vier na função e no lugar do x colocar 2, você vai encontrar o y do vértice. Então o y do vértice vai ser 2 ao quadrado, é isso que eu vou usar, tá? Vou substituir o x do vértice na função menos 4 vezes 2, menos 12. Acompanhe o raciocínio para a gente ganhar tempo. 4 vezes 2 é 8. Menos 8 com menos 12, menos 20. 2 ao quadrado, 4. Menos 20 com 4, menos 16. Então, o que isso quer dizer? Que da minha parábola, eu já sei que o vértice é a coordenada 2 e menos 16. X valendo 2 e o y valendo menos 16. Agora eu preciso dos outros dois pontos, porque eu já encontrei, que é o vértice. Os outros dois pontos, você pode fazer achar as raízes, você pode fazer Bhaskara ou soma e produto, ou, se você quiser, jogue pontos aleatórios. Vamos ver? Bom, eu vou calcular as raízes, ok? Mas eu vou calcular as raízes fazendo soma e produto. Soma e produto. Soma e produto, você tem que pensar em dois valores, cuja a soma é o oposto de B sobre A. O B é menos 4. O oposto de menos 4 é 4. Sobre o A, que é 1, 4 sobre 1, 4. E o produto tem que dar o valor do C sobre o valor do A. O meu C aqui na história é o menos 12. E o A é 1. Menos 12 sobre 1, menos 12. Então agora você vai pensar. Me fala dois números que você soma dá 4 e que você multiplica dá menos 12. Pensa aí um pouquinho. Tempo. Fácil demais. 6 e menos 2. Olha lá. Quanto que é 6 menos 2? É 4. Quanto que é 6 vezes menos 2? Menos 12. Então as raízes são 6 e menos 2. O que isso significa? Isso significa que a parábola vai tocar o eixo x nos pontos menos 2 e 6. Então você teria os outros dois pontos. Quando x valer menos 2, o seu y tem que dar 0. Por que 0? Porque é raiz. Se o seu x valer 6, o seu y tem que dar 0. Por que 0? Porque também é raiz. Pronto, você já tem os 3 pontos, é só fazer o gráfico. Como que nós vamos fazer esse gráfico aí, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para ficar bem organizadinho para você procurar entender da melhor maneira possível. Bom, eu sei que o A vale 1 e 1 é positivo. Se o A é positivo, essa parábola vai ser concavidade para cima ou vai ser concavidade para baixo? Nós vimos que vai ser concavidade para cima. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o eixo chus, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Eu tenho ponto menos 2 e 0. Ele estaria bem aqui assim, mais ou menos, ó. Menos 2 e 0. O outro ponto que eu tenho, 6 e 0. Ele estaria bem aqui, ó. 6 e 0. E o meu vértice é o x valendo 2. Seria aqui mais ou menos o chus valendo 2. E o meu y valendo menos 16. Mais ou menos nessa região. Pronto. Tem os meus 3 pontos? Você sabe que é uma parábola? Olha só que bacaninha. Pronto. Esse é o gráfico da função x² menos 4x menos 12. O vértice junto com as raízes. E o outro gráfico? Vamos fazer lá. A minha função g de x é menos x ao quadrado menos 6x menos 3. Menos 6x menos 3. Vamos fazer o mesmo Paranauê. Olha lá, ó, chus do vértice. Quem é o chus do vértice? Menos b, então fica menos 6 sobre 2 vezes o valor do a. Só que o a é menos 1. Menos vezes menos, mais. Então fica 6 positivo.
2 vezes menos 2, 2 vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por menos 2, você vai encontrar menos 3. Ok, para achar o y do vértice, você tem duas possibilidades. Ou faz Bhaskara, ou faz o delta para você fazer menos delta sobre 4a, ou chega aqui no lugar do x, coloca menos 3. E é o que eu vou fazer. Então, g de menos 3 vai ser o seguinte, menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, e aqui, menos 3 novamente. Bom, menos 3 ao quadrado é 9, positivo. Com esse negativo de fora, fica menos 9. Menos vezes menos, mais 6 vezes 3, 18, menos 3. Menos 9 com menos 3 dá menos 12, menos 12 mais 18, 6 positivo. Então quer dizer que o meu vértice, quais são as coordenadas dele? O chans vale menos 3 e o y vale 6. Tá aqui, prontinho. Agora falta os outros dois pontos. Vou fazer de novo pelas raízes. Ai, professor, se não tiver a raiz, porque o delta é negativo, o que você vai fazer? Joga valores aleatórios. Joga dois valores bem estratégicos para você marcar o gráfico. Então vamos lá. Vou fazer por soma e produto mais uma vez, tá? Bom, por soma e produto, eu tenho que pensar em dois valores cuja soma é o oposto de b sobre a. Só que o b é menos 6. O oposto de menos 6 é 6. Sobre o a, que é menos 1, 6 sobre menos 1, menos 6. E o produto tem que dar o valor do c, que é menos 3, sobre o valor do a. Quem que é o valor do a? Menos 1. Então fica menos 3 sobre menos 1, que é 3 positivo. Então eu tenho que pensar em dois valores cuja a soma é o oposto de 6 e o produto deles vai ser o quê? 3. Nossa, professor, tá muito complicado pensar em um valor desse. E agora? Será que tem raiz real isso aqui? Nossa, se eu somo dá menos 6, multiplico e dá 3, no mínimo tinha que ser uma fração. Ou um número irracional. Viu que deu problema? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fórmula de Bhaskara. Tá difícil pensar em soma e produto? Não custa nada fazer Bhaskara. Vamos calcular o delta então. Olha lá o deltinha, ó. Delta é b ao quadrado, só que o b é menos 6. Menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que é menos 3. Então, delta vai ser menos 6 ao quadrado, é 36. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 3, 12. 36 menos 12, 24. Olha lá por que a gente não conseguiu resolver por soma e produto. 24 não tem raiz exata, é um número irracional. Então, não vai ser esse o caminho de marcar os outros dois pontos sendo as raízes. Qual que vai ser o caminho? Joga valores aleatórios. O que você vai pensar? Para ficar bem facilzinho mesmo e você não perder muito tempo pensando no que você vai ter que fazer. Olha só. Observe que o seu vértice é o x valendo menos 3, não é? Pega um número depois do menos 3 e escolhe um outro número antes do menos 3. Aí fica fácil para você. Vamos escolher um número depois do menos 3. Vou escolher 1. G de 1. Você vai ter menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, menos 3. Bom, 1 ao quadrado é 1, então aqui fica menos 1, porque o menos está fora da potência. Vimos isso na aula de potenciação. 6 vezes 1, 6, e aqui menos 3, totalizando menos 10. Então, qual que é o meu outro ponto? Quando o x valer 1, o y dá menos 10. Vou marcar aqui, ó. Quando o meu chans valer 1, o meu y dá menos 10. Agora eu vou escolher outro cara antes do menos 3. Vou escolher o menos 4. Menos 4. G de menos 4 vai ser menos 4 ao quadrado, menos 6 vezes menos 4, menos 3. Menos 4 ao quadrado dá 16. Com esse menos de fora, menos 16. Menos vezes menos, mais. 6 vezes 4, 24. Menos 3.
24 menos 3 dá 21. 21 menos 16 dá 5. Então quer dizer que o meu outro ponto é quando x valer menos 4, o meu y vai dar 5. Pronto! Agora, só marcar os pontos. Já arrumei os 3 pontos. Marcando os 3 pontos no plano cartesiano e lembrando que se é uma função do segundo grau, é uma parábola e que se o a é positivo, ela é côncava para cima, a negativo, ela é côncava para baixo, fica fácil de você matar o exercício. Olha lá, de novo, ó. Eixo x, que é o eixo das abscissas. Eixo y, que é o eixo das ordenadas. Se o seu x valer menos 3, tem que dar 6. Então tá aqui, ó. Se o x valer menos 3, tem que dar 6. Esse seria o meu vértice. Vou até pôr um Vzinho aqui, ó, pra você não esquecer que é o vértice. Se o seu x valer 1, tá aqui. Se o x valer 1, o negócio tem que dar menos 10. Vamos supor que o menos 10 está bem aqui assim, ó. Esse seria o outro ponto. Se o x valer menos 4, tá para cá o menos 4. Olha lá. O seu y vai valer 5. Vamos supor que o 5 está bem aqui. Olha lá. Liga os 3 pontos. Fechou a sua parábolazinha. Concavidade para baixo. Por quê? Porque o a é negativo. Viu tanto que é meio complexo um pouco? Não. Assiste a videoaula com muita calma. Não tem problema. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Parábola côncava para cima é porque o a é positivo. Côncava para baixo é porque o a é negativo. Você precisa obrigatoriamente do vértice. xv é menos b sobre 2a. yv é menos delta sobre 4a. E você precisa de outros 2 pontos. Pode ser as raízes. Se você não conseguir achar as raízes, escolha valores aleatórios. Um que seja maior do que o x do vértice e um que seja menor do que o y do vértice. Fazendo assim, você vai encontrar o gráfico de uma função de segundo grau. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá embaixo, comenta, coloque a sua dúvida, eu vou te responder. Vai no sininho, coloque para você receber as notificações, que logo mais nós teremos mais videoaula. Um abraço!